Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre rendimentos recebidos acumuladamente e a tributação desses valores. O que são os rendimentos recebidos acumuladamente? Os rendimentos recebidos acumuladamente, ou RRAs, são valores que são pagos ao contribuinte de uma vez só, mas se referem a uma relação jurídica de trato continuado, ou seja, são valores que deveriam ser pagos em um determinado período de tempo, mas que por força de uma ação judicial acabam sendo pagos de uma vez só. Para fins tributários, a legislação prevê que esses rendimentos sejam tributados conforme o período a que se referem, aplicando-se a alíquota do imposto de renda mês a mês, evitando assim que o contribuinte seja penalizado pela aplicação de uma alíquota mais alta por ter recebido os valores todos de uma vez só. Quais são as possibilidades de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente? Existem duas formas principais de tributação do RRA. A primeira delas é a tributação exclusiva na fonte, que é quando há uma retenção no momento da liberação do RRA e isso não se soma aos demais rendimentos recebidos pelo contribuinte naquele ano calendário no momento da declaração de ajuste. A segunda opção é quando o contribuinte opta pelo ajuste anual. Nessa hipótese, os rendimentos recebidos acumuladamente são somados aos demais rendimentos recebidos pelo contribuinte naquele ano calendário no momento da apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa física. Essa opção pode ser vantajosa quando a soma total dos rendimentos resultar em uma alíquota efetiva menor do que aquela que foi aplicada quando houve a retenção no RRA. Como os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser declarados no imposto de renda da pessoa física, existe uma ficha específica para rendimentos recebidos acumuladamente na declaração de imposto de renda da pessoa física. Nesse momento, é importante informar o valor recebido, separando as parcelas isentas e tributáveis, e também o número de meses a que se refere aquele rendimento. Caso o contribuinte tenha optado pela declaração no ajuste anual, o sistema da Receita Federal faz o cálculo do imposto automaticamente, aplicando as alíquotas àqueles rendimentos no determinado número de meses a que eles se referem. É possível deduzir despesas legais do valor dos RRAs antes de calcular o imposto? Conforme a previsão do artigo 12A da Lei 7.713, é possível deduzir 4 tipos de verbas dos rendimentos recebidos acumuladamente. Dessa forma, o contribuinte pode deduzir dos valores recebidos totais os honorários advocatícios e as custas com o processo, além dos valores descontados a título de pensão e previdência oficial. Incide imposto de renda sobre os juros de mora calculados em rendimentos recebidos acumuladamente? Apesar de a gente não ter uma previsão expressa sobre a possibilidade de dedução dos juros de mora da base de cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente, o STF já se pronunciou sobre o assunto. Conforme decidido no tema 808, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devido no atraso do pagamento dos RRAs. Ou seja, os juros de mora podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda pelo contribuinte que recebeu um RRA. Existem situações especiais em que o contribuinte deve estar atento ao declarar o rendimento recebido acumuladamente? Uma situação bem comum é quando o RRA é pago com mais de um beneficiário. Nesse caso, todos os integrantes da ação judicial precisam estar atentos para que cada um declare tão somente a parcela que corresponde àquele valor que efetivamente recebeu, podendo fazer as deduções de forma proporcional quando previstas em lei. Em caso de serem apontadas pendências na declaração referente aos rendimentos recebidos acumuladamente, qual é o procedimento a ser adotado? Como a declaração dos rendimentos recebidos acumuladamente envolve uma série de detalhes, como por exemplo a dedução dos juros de mora, dos honorários advocatícios, entre outras questões previstas na legislação, é bem comum que a gente tenha apontamento de pendências na malha fiscal da declaração em que foi declarado um rendimento recebido acumuladamente. Nesse momento, é fundamental que o contribuinte antecipe essa malha fiscal, apresentando à Receita toda a documentação que comprove a origem desse rendimento, que se trata de um RRA, e também os valores que ele está deduzindo a título de honorários, custas, pensão, previdência oficial e até dos juros de mora. Caso esses documentos não sejam homologados pelo fisco, é possível também buscar através de uma ação judicial o reconhecimento da possibilidade de dedução dessas verbas. Essas são algumas das perguntas mais comuns que a gente recebe aqui sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.